Você já se sentiu perdido em meio à multidão, como uma bússola sem norte, ou um navio à deriva em mar aberto? A sensação de falta de direção pode ser avassaladora, trazendo consigo uma enxurrada de dúvidas e incertezas. Mas o que você diria se eu te contasse que há um caminho, uma direção clara, esperando por você nas páginas sagradas do Evangelho de Lucas? Não sofra mais com a sensação de estar perdido. Descubra o poder transformador de encontrar e viver o seu propósito, seguindo o caminho traçado por Deus. Hoje, vamos mergulhar nas palavras de Jesus e direcionar nossos passos. Junte-se a nós e encontre o propósito que você sempre buscou. Fala, escolhido! Fala, escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me chamo Alexandre Martins. Para você que acabou de chegar no nosso Glória a canal, Deus. estamos hoje no nosso episódio 311, Só vitória. para a glória de Deus. E esse episódio hoje nós vamos meditar, como foi dito, no Evangelho de Lucas 4. Mas talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, não sabe exatamente o que a gente faz. E eu quero dizer para você que todo dia tem vídeo nesse canal para encorajar você, para ajudar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. E óbvio, ter sua vida transformada, Amém. uma vida plena, uma vida abundante. Então, se você está agora chegando, eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, marca todas as notificações e também deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal a expandir e você também vai estar fazendo a obra de Deus, amém? Amém. Hoje nós vamos meditar no tema de Lucas 4, onde a gente colocou um título, para esse estudo. Não sofra com a falta de direção na vida. Quantas vezes a gente sofre por não ter o norte, a direção, para onde irei, para que caminho eu vou seguir, que escolhas que eu faço, que decisões eu vou tomar hoje que vai trazer uma mudança significativa na minha vida. Então, esse episódio é para você encontrar o teu propósito de vida seguindo o caminho de Deus. E é isso que nós vamos meditar em Lucas 4. Nós vamos agora fazer a leitura desse capítulo e em seguida eu vou trazer 3 chaves aqui no nosso programa que vão dar clareza para você de como que você vai ter a direção de Deus para caminhar o propósito dele. Amém? Amém. Então vamos para a leitura de hoje. Lembrando que a nossa Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim:
O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar a vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim um ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça essas mesmas coisas aqui, na sua própria cidade? E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixavam que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Amém? Amém, glória a Deus. Quando a gente olha para essa mensagem, a gente colocou esse título, Não Sofra com a Falta de Direção na Vida, porque a gente entende que isso é um erro que muitos de nós cometemos quando a gente diz assim: vou viver o meu propósito com Deus. Só que você vai viver isso sem saber por onde que você começa a viver o seu propósito. Tem muita gente que diz: eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, eu quero ter minha vida transformada, eu quero caminhar em direção da vontade de Deus, mas não tem direção, não sabe por onde começar. E é interessante que aqui em Lucas 4,
Quando a gente olha para o versículo 1 e para o versículo 2, Jesus estava ali cheio do Espírito Santo. Ele volta para o Rio Jordão, onde ele foi levado, né, pelo Espírito ao deserto. E ali ele passa 40 dias, ele é tentado pelo diabo, ele não come durante aqueles dias. E ao fim daqueles dias ele tem fome. Eu quero que hoje a gente perceba chaves específicas que eu e você, nós podemos aprender através desse estudo bíblico, desse capítulo. Ceder facilmente às tentações do nosso dia a dia, quando a gente faz isso, o que de fato é muito fácil, né? Na verdade, é muito mais difícil você resistir à tentação. Você até quer resistir, mas difícil é resistir. Então, quando você faz isso, você se desvia do caminho do propósito. Mesmo cheio do Espírito Santo, Jesus ele enfrentou tentações. Ele passou por tentações. As tentações, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, o que eu preciso dizer para você? As tentações são inevitáveis. Mas eu te digo uma coisa, a nossa resposta à tentação é que vai definir o nosso propósito e o comprometimento que a gente tem com Deus. E eu digo para você, escolhido e escolhida, isso é extremamente desafiador, porque nós somos seres humanos. A verdade é que a gente não quer ser tentado, porque a gente tem medo de ser tentado e não resistir à tentação. E muitos até dizem, eu tô forte, eu consigo, mas aí, na primeira tentação, a pessoa abre mão do propósito, né, da promessa. E eu digo para você, sempre que você se sentir tentado, sabe, a desviar do propósito de Deus na sua vida, você precisa se lembrar do Espírito Santo. Busca forças através do Espírito Santo. Você ora, você medita na palavra, sabe, busque conselhos. Inclusive, nós temos aqui a comunidade dos escolhidos, que é um passo a mais que você dá na jornada, que vai te auxiliar, que vai te ajudar. E eu digo para você, quando a gente se conecta com pessoas que estão caminhando no mesmo propósito, a gente avança. E isso mantém a gente caminhando na direção certa. E, óbvio, fortalece o teu espírito. Ora, a gente sempre fala aqui, né, amor? A oração é a chave da vitória. Então, quando eu entendo que eu preciso me posicionar, eu entendo que eu preciso seguir o que o Senhor tem para mim, e fazer isso é resistir. Resistir, porque a resistência me leva ao verdadeiro propósito de Deus na minha vida. A segunda chave que eu e você nós precisamos para nós encontrarmos, né, o nosso propósito de vida seguindo os caminhos de Deus, é quando eu e você nós entendemos que na nossa jornada, a jornada essa que todos nós estamos vivendo, a gente precisa afirmar o chamado. E como que eu afirmo o chamado? A afirmação do chamado você vai ver claramente em Lucas 4, no verso 18 e 19. O Espírito do Senhor, Jesus, ele fala, está sobre mim. E ele diz que o Senhor o ungiu para pregar, né, para levar a palavra, para anunciar as boas novas, para anunciar o amor, a salvação, a cura, o milagre, para proclamar liberdade. Glória aqueles que estão doentes, aqueles que estão cegos, sabe? Aqueles que estão oprimidos, para proclamar a graça de Deus. Eu digo para você, Jesus, ele tinha clareza sobre a missão e o propósito dele nessa terra. E um dos problemas que a gente consegue perceber hoje nas pessoas que decidem viver o seu propósito é o fato delas se sentirem perdidas. É como se elas não tivessem uma direção clara. É como se elas não entendessem o seu verdadeiro chamado, sabe? O propósito que Deus tem. E talvez você diga assim, Dani, eu acho que eu sou essa pessoa. Lembra que eu te falei que Jesus ele tinha muita clareza de qual era a missão e o propósito dele nessa terra? Jesus ele foi ungido e ele foi enviado para transformar vidas. O teu chamado, né? Esse chamado que a gente fala que é o chamado de transformação, de viver uma vida plena e abundante, eu digo para você, olhando agora nos seus olhos, ele já está alinhado ao coração de Deus. Talvez acontece de muitas das vezes você ter escamas nos olhos, é como se tivesse seus olhos cobertos. Tá na tua frente, mas tu não consegue ver, entende? Então o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa organizar a sua agenda. Você precisa organizar o seu tempo. Dedique um tempo para você entender acerca do seu chamado, do propósito que Deus tem na sua vida. Como, Dani, eu faço isso? Busca servir, busca ajudar qualquer pessoa que está ali perto de você. Mas não faz isso de qualquer maneira. Espírito Santo de Deus, guia-me, Pai. Que eu possa ser levado, guiado pela missão, pelo propósito que o Senhor tem na minha vida.
E quando você faz isso, você está aprofundando o seu chamado. Você está aprofundando o dom perfeito de Deus para que ele seja desenvolvido na sua vida. E peça ao Senhor. Como que você faz isso? Orando. Lembra, a oração é a chave da vitória. Senhor, me revela o propósito. Me revela a direção profética que o Senhor tem para que eu consiga segui-la. E aí quando você faz isso, escolhido e escolhida, não só, né, você está ali afirmando o teu chamado, mas você está caminhando em direção do propósito. A nossa terceira chave, quando nós falamos de ter essa direção de Deus, né, de encontrar o propósito de vida seguindo o chamado de Deus, e lembrando, por que você vai fazer isso? Porque você não quer mais sofrer com a falta de direção. Talvez hoje a falta de direção para a vida é o que te fez clicar nesse vídeo. Você está vivendo como se tivesse ligado assim, ó. Imagina um controle remoto, vou pegar esse controlezinho aqui, só como algo para ser ilustrativo. E você aqui é o botão play. Você clicou nele, tá lá, passando a programação. Tem hora que você olha, tem hora que você não olha, você tá no piloto automático. Anoitece e amanhece, você tá vivendo como se você tivesse ligado no piloto automático da vida. E você tá vendo a vida passar. E chega um momento que você diz, nossa, minha vida não tem mais sentido. Nossa, mas eu tô cansado de viver isso. Esse ciclo que se inicia todo dia, todo dia, todo dia. Eu digo pra você, quando eu e você, nós entendemos que há um propósito na nossa vida, a gente muda essa chave da nossa cabeça. E a terceira chave é reconhecer, porque muitas das vezes a gente precisa fazer um reconhecimento. Sabe, existe muita coisa que ao nosso redor influencia as nossas ações e as nossas atitudes. Uma das coisas que as pessoas elas acabam se esquecendo, sabe, de olhar eu escuto tanto o que o mundo está falando, o que as pessoas estão falando, que eu tomo aquilo como uma verdade. Então eu preciso reconhecer e rejeitar as falácias do mundo, né? Aquelas vozes que estão ali o tempo todo falando para você. Se identificou com essa chave? Em Lucas 4, do versículo 28 ao 30, né? Ali a gente pega um momento, um marco, né? Todos os que estavam ali na sinagoga ficaram furiosos porque eles ouviram o que Jesus falava. Eles se levantaram, eles expulsaram Jesus da cidade porque Jesus disse qual era o propósito dele. E eles não queriam aceitar aquilo. Então eles se levantaram com ira e expulsaram Jesus, levaram ele até o topo lá da colina sobre o qual, né, a cidade estava edificada, a fim de quê? De jogar ele do precipício para baixo. E eu olho para essa mensagem, sabe? Eu digo para você que hoje, nesse mundo que nós estamos inseridos, eu consigo identificar problemas que muitas das vezes você está inserido neles e você não, talvez isso esteja hoje bloqueando você de avançar. O medo de rejeição, o medo da rejeição, o medo de você ser perseguido por exemplo, seguir um propósito alinhado com o que o Senhor tem para você. Você tem medo de, nossa, se eu fizer isso, fulano não vai mais falar comigo, fulano vai me chamar de santinho, que agora eu fiz um monte de coisa e agora eu tô querendo ser perfeito, né? Eu já passei por isso. A Alexandre também está aqui e já passou, gente. As pessoas falam. E você fazendo, você não fazendo, você mudando, você não mudando, as pessoas vão continuar falando. Você nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus, sendo filho de Deus, perfeito em ações, em atitudes, ele agradou. Nem ele agradou a todo mundo, sabe? E o mundo, muitas vezes, eles não vão compreender ou aceitar o propósito de Deus que ele tem para você. Mesmo assim, olha o que aconteceu com Jesus. Ele se manteve firme na missão dele. Quando ele começou a ler a palavra, de repente ele estava dizendo, olha, está se cumprindo aqui essa palavra. Quem é você para dizer que essa palavra está se cumprindo? Saia daqui. Vamos matar você agora. Em outras palavras, né? Trazendo para um ditado mais claro da nossa realidade atual. Então, mesmo diante daquelas perseguições, de levantes, de rejeições, e Jesus, ele permaneceu firme na missão dele, sabe? E esse permanecer é não se deixar ser influenciado pelas opiniões, pelas ameaças. Então eu digo para você hoje, no teu cotidiano, no teu dia a dia, você encontrará pessoas que vão tentar de todas as maneiras desviar você do seu propósito.
Aí você diz, Dani, por que isso acontece? Porque a nossa luta, ela não é contra essas pessoas estão ali sem saber, muitas das vezes sendo usadas pelo próprio inimigo, para você desistir do seu chamado. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. Quem veio para nos dar vida e vida em abundância foi Jesus. Então, essa guerra ela acontece o tempo todo. Então, eu e você, nós precisamos nos manter firmes, sabe? Confiando no propósito, na missão que Deus tem para mim e para você. Então, hoje você vai entender e você vai sair desse episódio entendendo que você precisa dar um passo. Primeiro, você precisa se manter conectado. E se conectar com o quê? Por exemplo, com a comunidade dos escolhidos, né? A comunidade da fé, ela é uma arma poderosa para você se fortalecer na sua jornada. Lembra, você clicou nesse vídeo porque você encontra assim, você não sabe que direção tomar, que decisão tomar, o que fazer. E como é bom caminhar com pessoas que caminham e olham para a vida com o mesmo propósito, que têm os mesmos princípios, os mesmos valores. Então busque o apoio mútuo, fortaleça-se na palavra. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, é o nosso GPS, o nosso manual, a nossa bússola, sabe? E eu tenho certeza que fazendo assim, você vai viver plenamente o que o Senhor tem para você, alcançando, com certeza, o propósito de vida, seguindo o caminho de Deus. Com base nessas chaves poderosas, eu quero trazer para você hoje uma analogia. E essa analogia, ela fala muito de tudo que nós estamos vivendo. Imagine que você está numa floresta e essa floresta é densa e você só tem uma bússola na sua mão. Essa bússola é a única ferramenta para você encontrar a direção para sair dessa floresta. No entanto, no teu redor tem muitas distrações, sons, árvores bloqueando o caminho, córregos que vão precisar ser atravessados e tem até mesmo a questão da escuridão, porque vai escurecer e você não sabe como vai ser ficar nessa floresta no escuro. E a floresta representa o mundo cheio de distrações, tentações e obstáculos. A bússola é a palavra de Deus, é o propósito que ele definiu para você. E mesmo com todas as distrações, se você confiar na bússola e seguir a direção, eventualmente você vai encontrar o caminho. E aqui em Lucas 4, a gente viu Jesus usar a bússola da sua missão e propósito, guiando-se pelo que ele sabia ser verdade. E apesar das tentações e desafios, nós precisamos estar firmes no Senhor, assim como Jesus. Nós também devemos, nos apegar à nossa bússola para a gente se encontrar e manter o nosso propósito, mesmo quando o mundo ele tentar nos desviar. Porque muitas das vezes o mundo vai tentar te calar, o mundo vai tentar te paralisar, as pessoas vão trazer para você situações que te causem medo, situações que você se sinta perseguido. É como se abrisse um buraco na terra e por todos os lados que você caminha, as pessoas estão tentando, enterrar você vivo. E essa é a vida, sabe? Não é porque você decide viver uma vida diferente, seguindo o que o Senhor tem para você, que você não vai passar por luta. Caminhar com Jesus é muito maravilhoso. Eu acho que se eu pudesse usar uma palavra, eu diria para você que caminhar com Jesus é perfeito. Porque as pessoas não vão entender. Você vai passar por luta e você vai estar feliz. Porque de verdade, a alegria do Senhor vai renovar você. Você vai passar por dias maus, mas você até fica triste, até se abala, mas de repente o Espírito Santo, através da oração, ele entra no teu coração, ele renova, ele restaura, ele te dá uma força que você não sabe nem de onde que você tirou. Caminhar com Jesus é estar em um vale talvez até meio cheio de ossos secos, mas de repente Deus muda a sentença desse vale e tudo tem vida. Você não entende, Deus, como é que pode? Até algumas horas atrás, tudo isso que eu estou vivendo agora seria impossível. Mas o Senhor usou uma situação, o Senhor aprovou algo que estava longe demais de acontecer, o Senhor mudou todo o percurso da história. E aí, de repente, o que até então era tristeza, choro, você começa a ter uma alegria tão contagiante que você não consegue se conter só com você mesmo. Você partilha dessa alegria com as outras pessoas. E você não entende. Você vai passando pela prova, mas Deus vai te dando vitória. É como se você de fato estivesse em uma jornada que tem vários degraus. Não são pedras no caminho, são degraus. Cada degrau desse é um processo de aprovação.
para você chegar ao propósito de Deus. E eu tenho certeza que você já está nessa jornada. Aleluia. Talvez o que estava faltando para você era clareza, e a gente está aqui para te dar essa clareza. Então, que você possa tomar posse, né, dessas palavras, dessas instruções, dessas chaves, porque se você aplicar elas na sua vida, com certeza você vai ter sua vida transformada. Eu vou deixar um exercício para casa para você, dentro desse estudo que nós fizemos agora. Hoje nós falamos sobre tentações, sobre o propósito, e eu queria que você hoje relesse, sabe, Lucas 4, do 1 ao 13. Esse é o momento em que Jesus ele foi tentado no deserto, e quando você fizer essa leitura, faça anotações sobre as tentações que Jesus enfrentou e se pergunte. É muito importante a gente usar a palavra de Deus também como instrumento para Deus falar conosco, para Deus ministrar no nosso coração. E eu quero que você faça essa pergunta para você. Quais são as tentações que frequentemente têm desviado você do propósito de Deus? Anota essas tentações para você depois orar. Sabe, ao longo dessa semana, sempre que você se deparar com uma ou com outra situação, aquela lá que você colocou, que você destacou, a tentação, ou algo que de fato desvie você do caminho, lembra, sabe? Lembra de você ir lá na palavra de Deus, relembra a forma como Jesus enfrentou essas tentações e pede para o Senhor força. Pede para o Senhor orientação para que você possa permanecer firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, escolhido. Amém, escolhida. Amém. Vamos orar agora, amor. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada. Glória Se você tem pedido de oração, coloca Deixa no no chat. comentário. Faz teu pedido de oração que nós iremos orar agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, maravilhoso, Pai, estamos aqui, Senhor, Obrigada, nesse momento. Jesus. Mais um dia, Deus, aqui aos teus pés, Pai. Primeiramente, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, por pensamentos, palavras e por obras. Amém, Pai, Jesus. também te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Pelo dom de levantarmos, de acordarmos. Obrigado, Senhor, pelo nosso teto, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de falar da tua palavra aqui na internet. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo Café com Propósito, pelo nosso Obrigada, canal. Deus. Abençoa, Senhor, cada escolhido, cada escolhida, Abençoe, Senhor. Jesus. Pai, que elas possam, Pai, a cada dia se render ainda mais a Ti, Senhor. E que eles possam reconhecer que o Senhor é quem tem que guiá-los. Que eles possam seguir o propósito deles, Pai, contigo. E que eles possam, Senhor, conseguir, Pai, superar os processos, as dificuldades, pois nós sabemos que no final nós teremos a nossa vitória, que eles possam cantar Jesus, o hino da vitória, que eles possam testemunhar os milagres, que eles possam, Pai, também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Te pedimos também, te clamamos pelos pedidos de oração, Senhor. O Senhor tem o poder de fazer o milagre, Pai. O Senhor, Pai, tem o poder de fazer aquilo que é para os nossos olhos humanos impossível, Deus. Então, Pai, entra com providência nesse pedido. Entra, Deus. Que cada escolhido e escolhida que colocou seu pedido de oração possa voltar e testemunhar a vitória, Jesus, Pai. o milagre que o Senhor realizou na vida deles. Glória a Deus. Fica conosco, Senhor, que amanhã nós possamos estar aqui de volta, Pai. Em nome de Jesus, em mais Pai. um episódio do nosso Café com Propósito, Glória para a a tua Deus. honra e para a tua glória. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você declara o seu Glória a amém Deus. aonde você está. Se você está até agora nesse episódio e você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, né, amor? Isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações. Tem que marcar todas, viu? Deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal a ser conhecido e você também vai estar fazendo a obra de Deus, amém? Amém. Olha, compartilha nas suas redes sociais, grupo de amigos. Convida hoje 5 amigos seus, pessoas que Deus está ministrando agora no teu coração, para assistir esse episódio, para Deus também ministrar algo novo no coração deles. E a gente vai deixar agora 2 séries de indicação para você já assistir esse próximo vídeo. Vamos deixar aqui a série de Marcos, que foi uma série que nós encerramos recente, antes de iniciarmos Lucas, e com certeza de Provérbios, que são palavras de muita sabedoria, instrução e direção para a vida. Glória Essa a com Deus. certeza vai cair como uma luva nesse episódio. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.